distribui essa live porque ela vai ser muito importante. Nós vamos ter entendimento. Que conversa é essa de autoconhecimento, né? Que dia e noite, noite e dia, qualquer hora que você abre as redes sociais, você vê muito sobre esse assunto, né? Por que razão? Ok? Mais uma razão para nós quebrarmos paradigmas. Pensamento disruptivo, ou seja, pensar fora da caixa. Que história é essa de autoconhecimento? Ou seja, o quanto vocês acham realmente importante, significativo, ou o que você acha? Você acha que é um modismo ou uma necessidade? Como você tem visto esse tema? Autoconhecimento é modismo ou uma necessidade? Me conta aí, gente. Se vocês começarem a interagir aqui com a gente, é muito legal porque isso faz diferença no processo, no nosso bate-papo e na nossa conversa. Concorda comigo? Então, vamos lá. Me diga o que você pensa sobre isso. Eu queria que você colocasse aí embaixo se é uma necessidade ou se é um modismo. A doutora Sabrina já respondeu, é uma necessidade. Vamos lá, vamos ouvindo. O que vocês acham? Autoconhecimento é um modismo? É algo que agora está na crista da onda, todo mundo só fala nisso? Ou é uma necessidade? O modismo foi o início da divulgação, necessidade fez parte da evolução. Bacana, César Souto, meu querido amigo. Necessidade, Ivana, bacana. Muito bom, gente. Então, olha só, eu costumo dizer que nada melhor do que dar um passeio na história para entender por que chegamos a isso hoje. Vocês concordam comigo? Por quê? Olha, uma coisa é certa, quando a gente entra um pouco na história, o que acontece? A gente tem entendimento, porque nada nos dá mais entendimento do que o próprio desenrolar da história. Concorda comigo? O próprio desenrolar da história. Por quê? História com I, né, gente? História com I não, com H, não com E, com H. Fala de verdade, fala de caminhos, fala de... E a verdade, ela sempre vai trazer respostas, porque a verdade, ela coloca luz nos fatos. Então, por conta disso, a gente vai dar um passeio, né, na própria história, nos movimentos da história, para entender qual é o momento que o mundo vive hoje, mas vamos começar lá por trás, para a gente entender o porquê, tá? Então, por quê? A história elucida, clareia, responde, mostra a verdade, joga luz onde não há entendimento, né? Eu costumo dizer, joga luz nas trevas da escuridão, da falta de conhecimento ou da ignorância. Vamos refletir juntos sobre isso, gente? Vamos refletir sobre essa questão. Vamos aos fatos da história. Vamos tentar entender através da história como ela é, da vida como ela é e suas verdades, como foi que chegou até nós esse boom de autoconhecimento que a gente vive hoje, que se tornou algo, ao que parece, bastante falado nos dias atuais. E sobre diversas óticas, diversos paradigmas, diversas vertentes, até porque a singularidade de cada um faz com que cada um traga o assunto, ainda que respaldado, né? Mas cada um traga o assunto de uma forma. Isso eu acho muito, muito pertinente, muito importante. Mas para dar uma volta nesses movimentos da história, quais seriam esses movimentos, gente? Vamos lá. Na era agrícola, Revolução Industrial, depois veio Primeira Guerra Mundial. Onde estava esse homem e essa mulher? O pós-guerra, né? Depois veio o estilo de vida americano, que trouxe uma grande influência. Na época existiu uma razão pela qual, né? Logo em seguida veio Guerra do Vietnã,
até chegar aos dias atuais, que é a globalização, e por último esse boom dessa era tecnológica, que agora, mais do que nunca, não é verdade, gente? Está aí a todo vapor. Então, vamos lá. Eu quero parar um pouquinho e dizer para vocês, eu quero criar uma expectativa em vocês. E quero dizer, fica até o final, porque vai ser muito interessante o caminho que a gente pegou para poder identificar por que chegamos nesse boom de autoconhecimento. O que aconteceu com o homem, né, que chegamos a esse boom. É muito importante esse caminho que a gente vai trilhar e eu quero que você fique aí até o final. E muito importante que vocês interajam com a gente, conversem com a gente, deem seus palpites, falem aí, porque isso faz a diferença nesse nosso bate-papo aqui. Então, gente, esses movimentos da história, eles vão nos trazer uma elucidação, né? Na verdade, esses movimentos, eles vão nos levar a pensar e a refletir sobre o homem. E muito curiosamente, que eu acho muito importante trazer isso aqui, considerando que a gente, como é que fala? As indumentárias, né? As maneiras como a gente se veste, não só na roupa, como no cabelo, na maquiagem, cada tempo, né? Esses recursos que a gente tem, a nossa própria indumentária, a nossa maneira de se vestir, é retratada em cada época, segundo o momento que o homem estava vivendo. Olha que curioso. Então, se a gente começar lá pela era agrícola, o que era a era agrícola? A geração de riqueza era atrelada ao fator terra. E existiam só 3 classes sociais, né? A nobreza, o clero e o resto, que era a maioria, eram os camponeses e servos, os que colocavam a mão na massa, os que trabalhavam na terra. A era de olhar para o interno. Isso, quando o externo começou, olha só, o César disse, a era é de olhar para o interno, quando o externo começou a ficar menos interessante. Afinal, nós somos a energia que conduz nosso corpo, nossas relações e nossa vida. Uau! Já foi lá pro final, né, César? Ai, bem você. É isso. Mas a gente vai chegar lá. Muito bom, César, sua contribuição. Mas então vamos fazer esse caminho desde lá de trás, né? E há uma razão, inclusive, por que se chegou a isso, né, César? Não foi nada assim, não foi nada do nada. Ai, tal do batom no dente é um negócio que incomoda. Mas vamos lá. Então, o que acontecia? Só existiam 3 classes sociais. Quem que tinha direito a estilo? O clero, o alto clero, que existia o baixo clero também. O baixo clero era o alto clero era o papa, bispos, cardeais, e o baixo clero era o frei, né, o padre da paróquia. Então era considerado o baixo clero. Esses também não tinham tanto direito ao estilo, eles ficavam mais misturados com os camponeses e servos. Mas por que só a nobreza e o clero tinham direito a estilo? Porque tinha a ver com estilo, gente. Naquela época, tinha a ver com poder aquisitivo. Então, tipo assim, a pessoa que tinha direito ao estilo, ela tinha que poder bancar o estilo. Por que ela tinha que poder bancar o estilo? Porque eram estilos extravagantes, né? Dourados, lembra como os papas, né? Antigamente era aquele vermelho com dourado, os reis e as rainhas, meu Deus, tanto rebuscado, tanto rococó, aquele estilo mais barroco, mais romântico, mais e nos penteados, nas roupas, riquezas de detalhes. Quem já teve a oportunidade de ir a um museu? Eu fui em Portugal no Castelo de Sintra e eu fiquei impressionada. O Castelo de Sintra era um castelo que o rei construiu para passar o verão, porque era um lugar alto, mais frio, mais fresco, porque o rei de Portugal tinha dificuldade com o inverno. Eles não gostavam daquele frio demais. Então, o que eles faziam? Eles
passavam o verão ali. É um castelo, assim, gente, suntuosíssimo. Quem for a Portugal, não esqueça de ir a esse lugar. É um passeio incrível, onde a gente via os quartos, as salas, as salões de festas, as cozinhas, que nem a gente vê nos filmes de reis e rainhas. Aquilo ali, as indumentárias, as roupas deles, as joias, olha, é uma coisa assim, quem ama história, eu como amo história, eu amei fazer essa visita. Fiquei horas a fio, porque é muito grande o castelo, então a gente tinha que ter paciência para ver tudo, e eu tive paciência para ver tudo, tirei muitas fotos, de vez em quando eu vou postar, inclusive. Mas assim, riqueza de detalhes. Então, quem que tinha direito a estilo? Esse nobre, né, que detinha o poder econômico, e os bispos e papas, não, a Igreja Católica propriamente dita. Então, eles andavam com roupas caríssimas, rebuscadas, que jamais um servo, um camponês, que era o que estava ali na ponta da lança, né, plantando, colhendo, gerando renda, né, a geração de riqueza estava atrelada ao fator terra. Então, eles é que geravam a riqueza de fato. Enfim, essa era agrícola. Então era assim, o resto do mundo, que era a maioria esmagadora, era tipo, eu tenho isso em números numa aula que eu dou sobre isso, que eu não trouxe aqui agora porque tem muito assunto pela frente, mas é mais ou menos assim, que era chamada burguesia, eram os que trabalhavam, os que tinham negócios e os que estavam na ponta da lança trabalhando na terra. Então eles é que produziam a riqueza, os nobres, né, e o clero só usufruía. Na verdade, eles não produziam riqueza, eles eram os donos das terras, mas de fato quem produzia não eram eles. Ok, logo em seguida, então a indumentária era somente nobreza e clero tinham direito ao estilo. O resto era aquilo, todo mundo igual, aquela coisa assim, cinza, bege, marrom, tudo igual. Se você lembrar de filmes de época que você assistiu ou assiste, eu amo, você vai ver que quando mostrar o povão na rua, era aquela coisa assim suja, cinzenta, apagada, lama, água, gente gritando, e a nobreza era aqueles jantares, né, majestosos, aquela coisa sofisticada, aquela coisa assim chique, fina. Inclusive uma mulher naquela época, o máximo que ela aspirava, e um homem também, de crescer na vida, era ser camareira ou camareiro de uma nobre, né? Ou servir ao clero. Era o máximo que eles aspiravam de crescer na vida. E eu quero que cada uma dessas épocas que você fale, que eu vou falar, eu quero que vocês parem para pensar nessas indumentárias que eu estou falando, tá? Então, sobre a era agrícola, clero, nobreza, e o resto, cinza, escuro, marrom, sujo, apagado, sem direito a estilo. Eles não tinham direito a estilo, eles andavam massificados, todo mundo igual. Aí veio a Revolução Industrial, gente. O que aconteceu com a Revolução Industrial? Veio o progresso, né? Construção de estradas, carro, telefone, até tem filmes muito interessantes que mostram o advento da chegada do telefone, do carro, né? O trem a vapor. Gente, então assim, é maravilhoso ver esse progresso, né? Como que ele trouxe um efeito. E aí, clero e nobreza continuavam sendo os detentores do estilo, mas vamos dizer assim, aqueles que, por exemplo, que serviam aos nobres, o que acontecia com aqueles que serviam aos nobres? Eles começaram a aspirar a possibilidade de um ser um professor, o outro ser secretária de um médico. Coisa linda! Oi, minha linda, seja bem-vinda, Andressa. Então, assim, tudo foi acontecendo de forma natural. Então, assim, tem filmes que é muito interessante.
o empregado, aquele que fica lá servindo a comida, fazendo a comida, como é que fala? Trocando a roupa da madame, porque a madame não fazia nada, nem trocava a própria roupa, né? Arrumava o cabelo, trocava a roupa e ainda era psicóloga dela, porque ela confidenciava com ela. Essa pessoa, esses funcionários começaram a sentir, vamos dizer assim, aspirar ter um lugar ao sol. Coisa que antes eles nem pensavam nisso. E esse aspirar a ter um lugar ao sol significava sonhar com a possibilidade de sair daquele mundo de servir a sinhazinha, né? De servir a nobreza. Muito lindo ver esse progresso. Por quê? Imagina, gente, o advento do trem, do telefone, sabe? E aí surgiram grandes fábricas. Fábrica de carro, né? E aí aquele homem que era aquele camponês e servo, que antes era o trabalho das suas mãos, né? A terra, que eles viviam da terra, o trabalho das suas mãos começou a ser substituído. Dalton Abbey, Ivana, e eu tô falando tudo isso pensando no Dalton Abbey, que infelizmente é uma pena que não está mais no Netflix. Quem não conhece essa série, por favor, assista. Ela fala, a gente consegue ver esse caminho que a gente está trilhando aqui. Eu tô lá com a cabeça em Dalton Abbey, porque é exatamente isso que eu tô vendo, Ivana. Muito legal a sua fala. Então, que aconteceu? A mão de obra humana começou a ser trocada pelas máquinas, né? E aí foi uma coisa assim, nossa, uma revolução, tá? E uma coisa muito interessante é que eu sempre digo que as artes, elas estão além do tempo, né? Olha que coisa, assiste, doutora Sabrina, é maravilhoso. Você vê esse caminho que eu estou trilhando aqui. Eu amei esse filme por causa disso. Assisti mais de uma vez, porque eu fui identificando tudo isso aqui, tá? E aí, essa época foi uma época de ouro, inclusive chamada de A Belle Époque. A Belle Époque, como é que eram as indumentárias, as roupas, gente? As mulheres, tipo, repolhudas, espartilho, apertando aquela cintura, cabelinho redondo, cachos. Então, todos os elementos eram de doçura, de uma mulher submissa, assim, tipo, que retratava, né, o homem, aquele que ficava à vontade. Ele tinha estilo também, mas ele não preocupava se estava gordo, se estava magro. A mulher não, a mulher tinha que enfiar no espartilho, entendeu? Mas era chamada Belle Époque, que foi a época de ouro, né? Imagina progresso, sucesso, saiu daquela, como é que fala, o progresso, né, gente? Imagina o que o progresso saiu daquela coisa parada, que o progresso era, viajavam a cavalo, passaram a viajar de carro, de trem, né? Comunicação pelo telefone. Então, olha, você pode imaginar o evento que foi isso. E como eu estava dizendo, as artes, elas estão sempre além do tempo. Foi quando surgiu a arte nouveau, que retratava mulheres muito diferentes do que as que de fato, mas era profético aquelas artes, porque eles apresentavam uma mulher com roupas floridas, com cabelos longos esvoaçantes, tipo sensualidade. E por que eles trouxeram isso na arte nouveau? Porque eles estavam se rebelando contra a feiura dos tempos modernos, que era fábrica, poluição, fumaça. Mal sabia eles aonde ia parar essa poluição, né? Mas para eles era muito. Então, se rebelando contra a feiura dos tempos modernos, eles trouxeram essa coisa da arte nouveau, né? Uma mulher sensual com cabelos longos e louros e tal, e aquela coisa. Aí, gente, próximo movimento da história, Primeira Guerra Mundial. Aí eu já coloco aqui, olha só, gente, presta atenção. Primeira Guerra Mundial aconteceu, será porque o progresso trouxe competitividade.
Como também trouxe o quê? Trouxe ambição, competitividade, ganância, né? E por posses de terra, que isso sempre existiu no homem, mas isso aflorou mais ainda com o progresso. E aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E quando aconteceu a guerra, aquelas mulheres que eram as mulheres... Ô Marina, seja bem-vinda, saudade de você. Aquelas mulheres que eram, vamos dizer assim, meio que os bibelôs dos homens, as nobres, né? As que tinham dinheiro, que as outras botavam a mão na massa, trabalhar e foi pro chão de fábrica. As que eram do fator terra, que era o produto de enriquecimento, ou de sobrevivência, na verdade, era delas. Mas aí essas mulheres camponesas de sucesso foram para o chão de fábrica, mas as madames continuaram lá naquele mundinho, naquele universo paralelo, né? Só que quando veio a guerra, alguém tinha que trabalhar. Os homens foram para a guerra, para o exército, e a mulher precisou ir, porque tinha demanda, gente. Imagina, revolução industrial, as fábricas a todo vapor. E então essas mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho, né? E foi uma coisa muito curiosa, porque as mulheres saíram daquela zona de conforto, começaram a trabalhar porque elas tinham que sustentar a casa, e começou a se descortinar diante dos seus olhos um novo tempo, um novo olhar, uma sensação de liberdade, de ser dona do seu nariz, porque antes existia toda uma subserviência da mulher, né? Aí vieram as sufragistas, enfim, todo aquele despertar da consciência da mulher que ela tinha capacidade, que ela também podia, né? E olha que bacana, que interessante. Nesse cenário, né, de transição, surgiu Coco Chanel, uma mulher certa, na hora certa, no lugar certo. Uma mulher que também era além de seu tempo. E ela começou como chapeleira, depois se tornou estilista. E ela tinha horror daqueles espartilhos que apertavam. Quem não assistiu, não tem mais na Netflix, mas você pode investigar, que você pode achar em algum outro lugar. Coco antes de Chanel. Conta a história dela. Tem cenas incríveis dela colocando a camisa e o paletó do namorado dela. Era o namorado, já era uma coisa muito doida na época, né? Mas era uma mulher que ela saiu quebrando tudo. E as mulheres lá numa festa toda florida, ela falou, não, eu não aguento esse tipo de roupa. Entrou no quarto, vestiu uma camisa branca do marido, uma calça preta dele e o terno dele. Só que ela fez cortou a gravata, ficou tipo um lacinho para dar um toque de feminilidade, colocou um chapéu coco, que era o chapéu dela, né? Ela era chapeleira nessa época, dobrou a gola da camisa branca e dobrou a gola do paletó. E chegou na festa toda poderosa. Mas quando ela chegou, não tinha quem não olhasse para ela. A irmã dela chegou para ela e falou assim, você é louca, que roupa é essa? Ela falou assim, vocês parecem bolo de confeitaria. Não aguento isso. Então, por aí você vê que já começa a haver uma evolução. Coco Chanel, quando chegou com a sua moda, era uma moda oposta da que tinha antes. Primeiro que essa mulher que estava indo trabalhar para sustentar a casa, não dava mais para ela se vestir como uma dondoca. Então, Coco Chanel, aí veio o advento da cintura baixa, adeus espartilho, cintura baixa, linhas retas, que era a marca de Coco Chanel, que ela quebrava com vamos dizer assim, com a singeleza das pérolas, da corrente, trazia o seu toque de feminilidade, o lacinho, mas, tipo, ela trouxe as linhas retas, que, olha só que interessante, antes na Belle Époque eram as linhas curvas,
roupas repolhudas, né? Cabelo arredondado, muito cachinho. Aí quando veio a mulher, foi para o mercado de trabalho, já vieram as linhas restas, cintura baixa, nada que oprimisse. Imagina uma pessoa trabalhando. Elas trabalhavam, gente, na mesma mão de obra que o homem fazia antes, que era, como é que fala? Montar carro, era montadora de carro, era tudo que você puder imaginar. Então, meu Deus, uma evolução, tipo, né? Então isso trouxe às mulheres um novo momento que estava sendo ali construído. Eu sempre gosto de dizer que estava ali sendo construído uma evolução natural da mulher. E essa evolução natural, ela fez com que a mulher se descobrisse, né? Se redescobrisse, entendesse que ela poderia ter um lugar ao sol. Isso foi muito importante. Só que aí, gente, aconteceu um fato. O homem, acabou a guerra, aí veio pós-guerra, né? O homem voltou e encontrou uma mulher que ele não conhecia mais. Uma mulher que evoluiu, que pensava com a própria cabeça, uma mulher que estava lá trabalhando e sustentando a casa. E esse homem não sabia lidar com isso. Não soube lidar. E aí foi um problemão. Um problemão, porque os homens começaram a querer que as mulheres voltassem para casa e eles que continuassem no mercado. Eles falaram assim, não, você tá maluco, não rola que essa mulher não vai, não pode. Eles ficaram assustados com a mulher que ele encontrou. Oh, meu Deus, e ali começou essa bendita dessa guerra, né? Porque a mulher se recusou, uma vez que ela experimentou a liberdade, como assim que ela ia voltar? E aí começou um processo, né? Que até hoje não acaba. Às vezes evolui para melhor, às vezes involui, né? Porque a questão é a gente achar o meio termo para tudo, né, não, gente? Pois bem, então nessa onda, Estados Unidos era, como potência mundial, exportava comportamento e moda, entrou numa campanha ferrenha em suas publicidades, trazendo a imagem da mulher. Então, olha só que interessante. Aquela mulher toda anos 50, né? Eu queria muito que vocês imaginassem as roupas, né? Ou então, olha, primeiro só clera e nobreza, aquelas roupas suntuosas, camponeses e servos não tinham direito a estilo, tudo da mesma cor, com cara de sujo. Depois veio a Revolução Industrial, Belle Époque, as mulheres já ainda naquela imagem de redondinho, romântico, subserviente, mas já sem tanto rebuscado. Os rebuscados foram saindo com o tempo, segundo a necessidade, porque, na verdade, as tendências são motivadas por mudanças estruturais na sociedade. E aí essa mulher, nessa evolução, foi já mudando. Aí veio pós-guerra, aí veio a guerra, Coco Chanel, cintura baixa, adeus espartilho, linha reta. Aí veio chamado American Way of Life, que é o estilo de vida americano que, veja bem, Estados Unidos, enquanto potência mundial, o país mais rico do mundo, ele exportava comportamento e moda. Então, isso fez com que eles entrassem numa campanha severa para trazer a mulher de volta para casa. Qual era a indumentária? Pense na mulher dos anos 50, cabelo de laque. Aí a sensação que a gente tem, sensação não, tá voltando. Aí nessa época eles tentam voltar com essa linha romântica, né? Aqueles vestidos plissados. Eu imagino aqui na minha cabeça, eu acredito que vocês também. Vocês imaginam? Fala aí comigo, gente. Vocês estão conseguindo imaginar na sua cabeça essas roupas? Pense nos anos 50, aquele corte impecável, que era diferente daquela mulher que quando foi para a guerra, que inclusive veio o advento do cinema nessa época aí também. Aí as mulheres, aí a primeira atriz que como é que fala? Colocou o cabelo blonde, eu esqueci o nome dela agora, não sei se é Jane Mansfield, é Jane não sei o que, mas não sei se é Mansfield, não estou lembrando agora.
cigarro, elas começaram a fumar, inclusive porque você consegue, Adriana? Legal. Inclusive porque as mulheres estavam, como é que fala, meio que tentando ir e o homem puxando para trás. Voltou a linha curva nas roupas, né? Então aquela mulher de cabelo de laque, aí tem propagandas, as propagandas americanas mostravam as mulheres impecavelmente vestidas, com o cabelo de laque desse tamanho, a roupa impecável e a mesa. Eu só queria saber de você qual mulher consegue fazer uma mesa de guloseimas para esperar o marido chegar, para tirar o sapatinho dele. Olha as propagandas. Aquela mulher já tinha evoluído, gente. Adri, obrigada. Ah, que fofa. Eu também te amo. E aí, aquelas mulheres, elas, com aquelas roupas impecáveis, gente, não tinha nada a ver com a realidade das mulheres estavam vivendo. Agora, você imagina uma mulher, como que ela estaria impecável, fazendo uma mesa de guloseimas, que era bolo com glacê, era não sei o que, e elas com a roupa sem um sujinho. Ah, me poupe, né, gente? E ainda com a cara toda feliz recebendo o marido. Não dá. Mas as propagandas mostravam isso com desejo e intenção de trazer essa mulher para dentro de casa, porque os homens não souberam definitivamente lidar com essa evolução, esse voo que a mulher começou a dar. E ao mesmo tempo, a mulher não sentia desejo de recuar, porque ela tinha alcançado uma liberdade que, uma vez experimentada, ela não queria perder. Olha que curioso. Foi nesse momento, nesse movimento lá, daí veio o ano 60, 50, 55, 60, vai imaginando as roupas, gente, vai imaginando as roupas. Moto, roupa de couro, as mulheres com os vestidos trapézio, linhas inclinadas chegando, movimento, ação, linha curva, linha reta, tentaram voltar a linha curva, mas aí veio a linha inclinada, viu como é que as mudanças estruturais na sociedade faz mudar toda a indumentária, todo o jeito de ser de cada um, né? E aí é que aconteceu o famoso bra burn, que é o queima de sutiã, né? Por que aconteceu isso, gente? Foi um grupo de mulheres que se reuniu se rebelando contra os concursos de Miss. Que elas falavam que o concurso de Miss era escravidão, que a mulher tinha que ter corpo perfeito. Então elas queimaram, não foi só sutiã, elas queimaram laque, maquiagem, salto alto. E aí, gente, a gente percebe nessa hora, é a minha percepção, você tem direito de ter a sua, a gente percebe que nessa hora esse movimento natural que estava sendo, né, que a mulher estava sendo conduzida, né, e essa tentativa do homem de trazer a mulher de volta não foi uma coisa legal, ele não soube lidar com essa força dessa mulher, com essa mulher que ele encontrou, e aí a coisa começou a degringolar, porque daí as mulheres também já foram para outro extremo. Se era necessário, eu não sei, só sei que foram para os extremos que a gente vê hoje, né? Que a gente se pergunta, com tanta liberdade, embora ainda exista preconceito, mas com tanta liberdade que a gente tem hoje, eu, por exemplo, tenho um marido que eu não tenho o menor problema de ser eu com ele. Ele me apoia, me incentiva, me empurra para frente, entendeu? Então, assim, tipo, né? Há muitas controvérsias, não vamos entrar nesse mérito. E aí, gente, veio Guerra do Vietnã, e aí, né, movimento hippie, festival de Woodstock, ali começou uma polarização, porque um grupo manteve a coisa das linhas dinâmicas, que era como é que fala, os vestidos trapézio, bota, mini saia, né? O advento disso tudo. Mas veio o movimento hippie. O que o movimento hippie queria? O movimento hippie queria se rebelar contra aquela bonequinha que eles estavam tentando recriar. Olha que curioso. E aí o movimento hippie veio cabelo solto, caracolado,
Se bobear, não tomava nem banho. Bom, gente, eu vivi essa época. E eu, quando criança, eu tinha um sonho de morar numa comunidade hippie, porque era forte isso nessa época. Só porque o que chegava no ouvido da gente? Que a comunidade hippie, eles não tinham hora para comer, não tinham hora para nada, fazia o que queria, tomava banho se quisesse. Eu queria isso para minha vida, eu era pequenininha, mas, né? E a gente tinha aquela, como é que fala? Não sei nem explicar, aquela coisa, né, com o movimento hippie. Mas, paralelo a isso, existiam as pessoas que não se tornaram hippies, né? Então, que manteve aquele padrão das linhas inclinadas nas roupas, a motoca, o cabelo com gel de homem, né? Manteve um padrão mais arrumado, mais organizado. E aí, gente, vocês falam assim, gente, mas ela está falando sobre autoconhecimento. Por que ela está dando essa volta toda? Gente, porque só a história joga luz para a gente entender por que isso está acontecendo hoje. Vocês viram que a mulher e o homem foram num processo de crescimento e quando chegou os dias atuais, que é a globalização, e que agora a gente já está além da globalização, nós estamos literalmente na era tecnológica, não é verdade? E essa era tecnológica, que é o boom que a gente está vivendo hoje, principalmente pós-pandemia, né? E o que era a globalização? Valeu, né, doutora Sabrina? Está entendendo onde que a gente está querendo chegar? Porque eu quero chegar o porquê, o boom do autoconhecimento. Então, a globalização era o processo de integração econômica e social entre os países, usando as tecnologias de comunicação, né? Então, isso trouxe o quê? Conhecimento. Conhecimento nunca foi tão difundido, a gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento, né? Eu me lembro disso também, gente, eu tenho idade para isso, óbvio, que eu estava fazendo faculdade e o meu professor de ética falou assim, eu preciso contar para vocês como que foi o primeiro, foi não, na época era, o primeiro computador, ele ocupava, se não me engano, eu não sei se são 3 ou 4 andares. Pode imaginar uma coisa dessa? De tudo que você puder imaginar, de fio, de não sei o que. E quando ele contou isso, ele contou assim, tentando dar riqueza de detalhes na sala, e a gente ficou ali imaginando, meu Deus, como que é isso? Você consegue conversar? A gente tinha o quê? Telex, telefone, né? Telex a gente já era uma evolução. Eu peguei o Telex, eu fui secretária e eu peguei o Telex. Vocês não sabem nem quem é novo, não sabe nem o que é Telex, né? E aí, gente, eu fiquei assim impressionada com o relato dele, como que era o primeiro computador do mundo. E olha, hoje, o que a gente tem na mão, hoje nós temos o mundo nas mãos. Por isso que a gente pode falar que essa geração é a geração cabeça baixa. A gente anda com a cabeça aqui porque o mundo está aqui, o conhecimento está aqui, eu tenho acesso em tempo real a tudo. Nós estamos procurando trazer nossos produtos para a internet. Gente, eu trabalho com tanto médico quanto dentista, a gente faz um atendimento de análise de perfil corporal e comportamental e depois vai para a imagem, ou seja, vai lá dentro para fortalecer interiormente e depois vai para a imagem, para quando a pessoa vai para a tela, ela se sentir segura, ela ter harmonia na imagem e acima de tudo ela está fortalecida interiormente. Mas eu estou trazendo isso para dizer para vocês o seguinte, eu sou de um tempo em que médico era quase que o sagrado. E hoje você tem acesso, hoje mesmo eu assisti uns vídeos muito interessantes de um médico no YouTube dando esclarecimentos muito importantes, muito pertinentes. Então, o que acontece? Quando eu imaginava, né, que os médicos iriam para as redes sociais, falar de seus produtos, orientar. Gente, quando é que a gente imaginava isso? E graças a Deus que eles têm vindo, né? Porque essa história também da gente chegar lá no médico, já sei o que eu tenho porque foi na internet, peraí, né?
Vamos ter, mas via de regra assim, o cliente hoje ele chega com a informação na ponta da língua. Antes dele chegar até o profissional, ele já pesquisou. Então essa revolução digital, essa era tecnológica que nós estamos vivendo hoje, fala de uma pessoa. Sim, pois é, esse é o nosso trabalho. Fecoser. Esse é o nosso trabalho, é criar identidade na imagem, criar estilo na imagem, a partir de quem ela é por dentro. Vou chegar lá, olha que bacana. Então, gente, presta atenção na evolução. O que aconteceu? Vamos comparar o homem e a mulher de hoje, ou a criança de hoje. Vamos comparar com aquela lá da era industrial, da era agrícola, da era industrial, da guerra, pós-guerra. Pense na evolução que esse homem e essa mulher viveu. Hoje nós vivemos, inclusive, surgiu uma palavra nova, veio do francês. Quem criou essa palavra, que é um neologismo, foi Clayton Christensen. Ele criou a palavra disruptivo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento do pensamento disruptivo, que é pensar fora da caixa, pensar, como é que fala, gente? É ir além, pensar além, quebrar regras, né? Provocar disrupção, ou então interromper o segmento natural de um processo, tem capacidade de alterar. Esse é o pensamento disruptivo, ele rompe barreiras, ele quebra paradigmas, né? Ele provoca uma alteração no entorno dele, na vida das pessoas. E hoje, gente, agora eu vou chegar onde eu quero. Eu vou chegar no perfil desse novo consumidor, dessa nova pessoa que surgiu de todo esse processo, que foi um processo, não foi, né? Ai, como que o mundo evoluiu, não sei o quê. Gente, foi um processo, né? Uma busca incessante que nós temos esse desejo. E aí eu quero chegar no ponto X da questão. Por que hoje o autoconhecimento é tão importante? Porque o homem entendeu que cada ser humano é um universo à parte. Lembra que a gente falou lá atrás? Só o clero e a nobreza era pouco comparado com o restante do mundo. Os servos, os camponeses, que é chamado... Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Que eram os que produziam. Eram os que produziam. Esqueci agora. E houve uma evolução. Esse homem e essa mulher cresceram num tanto que eles descobriram que eles não precisam depender da criatividade de ninguém. Não era plebe, não, eram os... plebe também, mas era gente... que hoje as pessoas usam isso como se fosse errado ser isso, mas é quem sustenta a sociedade. Nossa, pai, eu juro que eu vou... eu vou lembrar. Eu já falei nesse nome aqui no início, mas eu não estou lembrando agora. Então, esses eram o que sustentavam a sociedade, né? Então, esse homem que estava lá embaixo na rabeira, que naquela pirâmide lá, rei, rainha, clero, baixo clero e os nobres, que também tinha os nobres, tipo baixo clero, tinha baixa nobreza também. E a base da pirâmide, que era a maioria, né, eram os que sustentavam, eram os que faziam dinheiro, né? Que hoje seriam os empresários, gente, que são os que sustentam uma nação. Mas vamos lá. E eu quero mostrar para você uma coisa agora muito importante. Esse homem e essa mulher descobriram que eles têm uma configuração singular. Por isso eles podem criar de forma singular. E aí vem a grande demanda do mercado, do mundo moderno, que eu tenho isso nas minhas mãos, que a Fê já tocou no assunto ali, que é a possibilidade
de criar identidade na imagem de forma singular. Não existe mais um padrão que você tem que falar assim, é isso, é aquilo, é aquilo. Você tem que andar assim. Mas ainda existe, aí a pergunta é, cara, se o homem evoluiu isso tudo, passando por um processo natural, né? Antigamente um rei sabia menos do mundo e da vida de informação do que uma criança de 10 anos hoje, porque uma criança de 10 anos hoje tem acesso. Para ter uma ideia do tamanho dessa evolução. E a big pergunta é, profissionais de imagem pessoal, que estão aí nessa live, faz um tipo que tô aqui. O que aconteceu? Essa mulher e esse homem evoluiu. Descobriram que podem pensar com a própria cabeça. Por isso a gente abre lá o celular, Instagram, seja o que for. O que a gente vê, gente? A gente vê as pessoas criando seus métodos, falando a sua linguagem, dentro da sua realidade, da sua história, do seu contexto. Quer dizer, tendo o seu próprio repertório, sem depender de ninguém. Por isso que eu falo que esse modelo de ensino, aqui, que ainda perdura até hoje, tende a acabar. Vai vir coisa... Tá vindo já, né, gente? Tá vindo coisa nova aí. Hoje você ter entenda que eu não sou contra, mas ter um diploma não é suficiente. É preciso ter, sim, é preciso buscar conhecimento, é preciso ter embasamento, é preciso ter ciências. Isso tudo, isso é indiscutível. Sine qua non. Mas a forma de ensino, ela tende a mudar, porque esse homem se descobriu. E aí eu faço a grande pergunta para vocês, profissionais de imagem pessoal. Por que o homem globalizado, né, vivendo essa era tecnológica, ainda está em sua imagem massificado, padronizado, estereotipado? O profissional tem que ser muito amplo. Isso que a Fê falou aqui, verdade. Olha, o que acontece? Esse profissional, ele tem que ter pensamento disruptivo. Ele tem que pensar totalmente fora da caixa. Ele não pode impor o desejo, a ideia, o conceito dele do belo. Ele tem que aprender a ouvir o cliente, conectar com o cliente, perceber o cliente em um nível em que ele saiba fazer a tradução sem impor a sua vontade. Ele precisa entrar nas configurações do seu cliente. E eu digo para vocês com todas as letras, as razões pelas quais esse homem moderno, essa mulher moderna, que evoluiu esse tanto, estar ainda massificado em sua imagem, nos modismos, massificado, padronizado, estereotipado, seguindo as regras, é chique, tá na moda, então eu vou querer, porque faltam profissionais de imagem pessoal, com conhecimento específico, para aprender a criar identidade, estilo na imagem do cliente, principalmente a começar por isso aqui, ó, cabelo. Vocês não têm noção quanto cabelo é importante nesse processo. Tá entendendo, gente? Então, olha só, falta profissionais. Eu tenho visitado salões e o que eu mais tenho percebido é que a maioria esmagadora não tem consciência que precisa disso. Por que autoconhecimento hoje é uma necessidade e não um modismo? Porque o homem está ávido por se perceber. O homem está ávido por se conhecer de tal maneira que ele se reconheça diante do espelho, ele se sinta seguro, ele não ande pelas regras e ditames dos outros, ele tem a capacidade e o poder da escolha. O homem não tinha direito à escolha, ele era pau mandado.
Existia um grupo que comandava. E a involução é que tem já grupos aí querendo comandar. Quem ainda não enxergou isso? Grupos de milionários aí querendo dominar o mundo. Quem ainda não enxergou isso? Ai, Lê, isso é teoria da conspiração. Não, já não é mais teoria, já é real. E nós profissionais somos responsáveis, somos corresponsáveis por isso, porque nós precisamos fazer como Coco Chanel, quebrar os paradigmas, criar identidade. Só que Coco Chanel, Fê, ela trouxe uma identidade, a identidade dela era cabível para o momento, ela era uma mulher que tinha pensamento disruptivo, ela trouxe as linhas retas sem deixar de trazer a suavidade do feminino com as pérolas e as correntes, mas era estilo dela. Hoje não existe um estilo que você vai falar assim, é isso que você vai usar. Não, é como você se sente, é quem você é, se te representa. Por isso que eu falo que a gente vê, olha só, a gente vê as pessoas se repetindo no outro, é algo assim que não cabe nessa era tecnológica, nessa globalização, nesse conhecimento ampliado, amplificado. Não tem lógica, não tem lógica esse cliente estar massificado em sua imagem. E o problema disso está no profissional que não sabe usar, não tem a ferramenta, ele não sabe que ele tem esse poder. É isso que eu tenho visto nas visitas a salões que eu tenho feito. Ele não sabe o papel dele na sociedade. E eu quero dizer para vocês, sempre tive pensamento disruptivo. E por causa disso, hoje eu tenho isso para te oferecer. Tá vendendo, Lígia? Não, tô te dando uma chance de entender que ou você parte para essa direção ou você vai morrer profissionalmente. Ou você parte para essa direção. Oi, Rafa e Everton. Eu vi que o Everton entrou. Estou muito feliz com vocês aqui. Então, ou o profissional de hoje parte para essa direção, ou ele vai ficar para trás. E o profissional de hoje, eu tenho visto isso nas visitas que eu tenho feito, ele já está ficando frustrado. Porque ele já não consegue, porque o cliente é exigente. O cliente chega sabendo o que ele quer. Inclusive, quando o cliente traz referência, ele está comunicando, ele está tentando comunicar. Faz sentido, gente? Então, ou você tem consciência do seu papel, também, Rafa, do seu papel na sociedade. Você precisa funcionar melhor nesse mundo tecnológico. Não é só tendo um curso online, não. É sabendo atender a necessidade do seu cliente com a ferramenta. Você tem lá a sua caixinha de ferramenta, não tem? Suas tesouras, seus pentes, navalhas, máquina, não tem? Pois é, eu quero te dar uma ferramenta que é intangível. Que ela... essa ferramenta preciosa. Mas primeiro eu vou te conduzir nesse lugar. Quer dizer, eu vou te levar a perceber-se primeiro, para depois você aprender a perceber o outro. Eu não vou te ensinar a ler rosto, vou te ensinar a ler coração. Tá bom? Olha, passei 2 minutos, mas eu queria muito ficar mais um pouquinho para ouvir vocês. Tipo, o que vocês têm a dizer sobre isso? Me diga aí se foi positivo, se valeu. E eu quero dizer a vocês que... preste atenção, profissional de imagem pessoal. E não é só profissional de imagem pessoal, não, gente. O autoconhecimento, eu estou falando sobre profissional de imagem pessoal porque nosso papel é criar identidade, é criar estilo na imagem, não é? Agora, as outras profissões, não é à toa, não é de somenos, não é em vão. Não tem a parte 2, não. Eu fiquei com medo de passar, quase que eu falei, eu vou fazer parte 1 e 2. Mas a gente vai estar sempre aqui, Fê, toda quinta-feira a gente está trazendo, pode olhar as lives lá anteriores, a gente está falando com profissionais de imagem pessoal, mas a gente está falando com o público em geral, porque o próprio cliente também gosta de identificar por que ele, nem o cliente sabe por que ele deseja certa imagem. Tem a ver com algo dentro dele que intuitivamente ele está, tá?
Então, valeu, Ivana? Que bom, é isso que eu quero saber. Se valeu, se foi relevante e se vocês estão tendo a pegada aí, principalmente profissionais de imagem pessoal, de você. Ah, Netum, que bom. Legal, Fê. Já fiz uma live com a menina da Netum. Nossa. Pois é, já fizemos uma live, muito bom. É uma empresa de visão, né? Então, gente, é isso. Entenda, profissional, que o autoconhecimento não é um modismo, é uma necessidade que o homem entendeu, sentiu. Maíra, nossa, fiquei até com vergonha, porque a gente esquece, né, gente? Oh, meu Deus do céu, Maíra, isso mesmo, Fê. Fofa ela, fofa, fofa e fofa. Fala com ela que eu mandei um beijão. Então, é isso. Entenda seu papel, seu lugar na sociedade, que a sociedade ainda está massificada porque faltam profissionais que sabem fazer. Valeu, Marina? Que sabem fazer essa tradução, que o papel do profissional não é criar o que está na moda ou o que é chique, é fazer tradução e criar congruência entre quem eu sou por dentro com quem eu sou por fora. Conteúdo e embalagem, beleza de dentro com a beleza de fora, essência e aparência. Ok, meus amores? Já passamos 5 minutos. Passamos 5 minutos. Não, nem passamos, que hoje eu trazia um pouquinho para começar, porque a gente estava tentando entrar no YouTube. E infelizmente hoje a gente não conseguiu entrar no YouTube. Deu algum pau ali. Pois é. Fê, o que você faz? Então, olha, quais são os produtos que nós temos? Nós temos o curso, que inclusive vai ter uma formação agora 5 a 8 de setembro, que depois de tanto tempo de pandemia, vai ser o primeiro curso presencial pós-pandemia. Estou muito feliz por isso. E também eu faço análise corporal comportamental com consultoria em visagismo. Eu tenho uma equipe, eu tenho consultora de imagem, eu tenho até decoradora para poder decorar o ambiente de acordo com o seu tom de pele. Eu tenho quem faz a análise para poder fazer suas lives e seus, né? Eu tenho a que faz a análise cromática, que identifica o seu tom de pele, a harmonia do seu tom de pele para você ficar sempre vibrante, brilhante, maravilhosa, sendo você. Ok? Então, olha, vai ficar gravada a nossa live. Nós vamos subir para o YouTube também, que o YouTube hoje não foi, mas quero criar em vocês a seguinte expectativa. A ferramenta que você precisa, você nem sabe que precisa, porque você ouviu falar. Mas hoje eu quero dizer a vocês que meu curso contém visagismo, cereja do bolo. Ir lá dentro primeiro, te conduzir nesse caminho, para depois você conduzir o outro, que é o mais importante, que você só pode ir com o outro onde você já foi. Tá certo? Então, gente, um beijo, muito obrigado pelas pessoas que ficaram até o final, que participaram. A gente vai deixar gravado. E eu vou pedir a vocês uma coisa. Pega esse aviãozinho aí, compartilha essa live. Quantos profissionais vocês acham que precisam desse conhecimento? Me conta. Me conta. Estou à disposição de vocês, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima. Não esqueça de curtir, passar para frente esse assunto tão relevante, tão importante, tão significativo para os dias atuais. Tá bom? Um beijo, até a próxima.